Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de história. Hoje, é claro, vamos falar do capítulo 5, né? As sociedades indígenas da Mesoamérica e dos Andes. Lembrando só que na aula anterior a gente falou, a gente discutiu o capítulo 4, é evidente, né? O capítulo que discutia os primeiros povos indígenas da América. Então a gente dividiu em dois blocos, né, entre a parte sul, geograficamente, né, dos blocos geográficos, entre a parte sul e sudeste, a gente discutiu as características dos povos de Lagoa Santa, de Umbu e os sambaqueiros, os povos de sambaquis, e os povos agricultores e ceramistas, né, cada uma com as suas especificidades. Por exemplo, os povos do sul e sudeste eram nômades, né, viviam da coleta e viviam da caça. Os povos do norte, os agricultores e sambaqueiros já eram povos que, como diz o nome, agricultores, já tinham agricultura e eram sedentários já. Estão discutindo essas diferenças. E fizemos ainda um apanhado ainda mais longe, que a gente foi até o capítulo 3, né, para poder falar do período neolítico, paleolítico, as teorias de como os povos chegaram na América, os primeiros habitantes da América, para a gente passar aí pelos indígenas do Brasil e chegar agora nas sociedades indígenas da Mesoamérica e dos Andes. Então esteja com o livro, esteja acompanhando, que a gente vai entrar agora nesse tema de um modo mais abrangente. Por que mais abrangente? Porque não vamos falar agora só do Brasil. Vamos falar, como diz o nome, da Mesoamérica e dos Andes. E aí, para começar, vocês podem perguntar: e aí, professor, mas o que é Mesoamérica, primeiramente? Mesoamérica, se vocês olharem no mapa, vocês vão poder localizar. Xeroquem o mapa, risquem, e está no livro também o que é a região da Mesoamérica. A região dos Andes é onde passa a Cordilheira dos Andes. E o que é a Cordilheira dos Andes? Cordilheira é justamente uma cadeia de montanha que se desenvolve no espaço geográfico. Esses povos que nós vamos discutir agora são povos da Mesoamérica e dos Andes. Primeiro, quais são esses povos, professor? Na ordem do livro, esses povos são os maias, os astecas e os incas. Cada um numa região diferente desses dois espaços, da Mesoamérica e da Cordilheira dos Andes, os povos andinos. Então, para falar primeiramente desses três povos, eu queria dizer que são povos que tinham uma dinâmica diferente da dinâmica que a gente viu até agora, né? São povos que têm uma organização política, já são sedentários, porque têm uma técnica de produção de milho, de feijão, de quinoa, produção de algodão, fabricam tecido, ou seja, é uma sociedade que podemos dizer que é uma sociedade complexa, que já tem mais elementos para a gente poder discutir sobre elas. Sendo assim, veremos os primeiros, que foram os maias. Né? Os maias foi uma população, uma comunidade localizada ao sul do México, na região da América Central, onde a gente não só no México, né, mas a gente pode dizer na Guatemala, em Honduras e no sul do México. Então, quando vocês veem no mapa esses três países, vocês podem imaginar aí que ali foi a região onde esteve os maias. Os maias que habitaram um território que corresponde ao sul do México e algumas partes da América Central. Atualmente na região se situam países como Guatemala, Honduras, El Salvador e parte do México, na península de Yucatán. A civilização maia desenvolveu entre os séculos 3 e 10 se desenvolveu entre os séculos 3 e 10 e foi formada por vários povos, né? Ou seja, vários povos se aglomeraram para formar essa sociedade conhecida como Sociedade Maia. E uma curiosidade, não só na agricultura que houve uma grande diferenciação dessas sociedades, eles passaram a outro plano, um plano até então que nas sociedades desse mesmo período brasileiras a gente não encontrou, que é uma arquitetura bem desenvolvida para fins religiosos e cerimoniais. Os maias, assim como os astecas e os incas, são politeístas, adoram vários deuses
entre eles o Sol, a Lua, né? É, a fertilidade, são deuses relacionados aos estados da natureza, por exemplo. Então, além da arquitetura, os maias desenvolveram também uma complexa forma numérica, né, de escrita, um sistema de escrita e um sistema numérico, né, baseado em simbologias que para a época faziam muito sentido. Talvez para nós agora, se a gente buscar entender, vai embaraçar um pouquinho, a gente não vai conseguir entender, mas está na página 62, a gente pode discutir melhor no final deste vídeo, né, no final dessa aula. Mas, por enquanto, vamos dizer assim, a sociedade maia, ela desenvolveu, além da agricultura, né, ela desenvolveu um sistema arquitetônico, ela desenvolveu um sistema de escrita, um sistema numérico e um sistema de calendário. Um calendário baseado, como a gente viu lá no tempo, no ciclo solar de 365 dias, né? Ou seja, um calendário parecido com o nosso em questões de dias, né? E um calendário para rituais, que conta com 260 dias. Né? Então, cada um orientando aí as atividades da sociedade maia e também da sua complexa organização política. É bom deixar claro nesse sentido. Se antes lá a gente na sociedade maia foi a Guatemala, Honduras, El Salvador, essa é exclusivamente hoje no território mexicano, desde do século XIV, né, ao redor do lago Texcoco. Né, a principal cidade da realidade asteca, perdão, foi Tenochtitlan, né, a cidade onde hoje é o atual território do México. Então, tem uma mitologia que fala sobre a fundação dessa cidade, onde os povos da época viam uma serpente com a águia no bico e pousou num cacto, e eles seguiram essa serpente até chegar nesse lago Texcoco, onde eles formaram essa cidade. Como eu falei anteriormente, não sei se nessa aula ou na outra, do capítulo 4, era fundamental a água para as sociedades se tornarem sedentárias, porque a água tanto é uma fonte vital, também ela é uma fonte para a fertilidade da agricultura. E essa sociedade era uma sociedade também sedentária, é uma sociedade que vivia da agricultura, tal como os maias. Né? É também uma sociedade politeísta, ou seja, adora vários deuses, também com características de natureza, por exemplo, o sol, né? O sol muito cultuado, e que tem uma produção arquitetônica, um desenvolvimento de uma arquitetura também bastante peculiar, né? Com edificações elevadas, parecidas com pirâmides e com escadarias até o topo, né? Como vocês podem ver na página 63 do livro de vocês, vocês vão ver essas imagens, né? Tanto a imagem lá da águia, simbolizando esse mito tal, ilustrativo, e uma foto, uma fotografia dessas edificações dos astecas. Mas, no entanto, os astecas eles têm uma característica diferente, era um povo beligerante. O que quer dizer beligerante, pessoal? Um povo que gostava de guerra, era um povo guerreiro, que gostava de dominação de outros povos através dessas técnicas bélicas. Não é? Passando aqui na página do livro, vocês podem ver o modo de vida dos astecas, e eu gostaria de ler para vocês esse finalzinho, né? A explicação toda eu não usei o livro, mas agora só esse finalzinho para vocês acompanhar também a leitura e ter uma certa fixação do conteúdo. Vamos lá? Então, na página 64, né, o modo de vida dos astecas, um item, uma atividade fundamental para os povos astecas era a agricultura, para a qual desenvolviam técnicas que aperfeiçoaram a produção e facilitaram o cultivo de alimentos em seu território. Isso a gente já viu por exemplo, os povos do norte, né, agricultores aqui do Brasil e ceramistas já desenvolveram essa técnica de agricultura, os maias também já desenvolveram essa técnica de agricultura, e os astecas também, né, já desenvolveram essa técnica de agricultura. Dando continuidade, em Tenochtitlan, situada próximo a lagos e pântanos,
eles elaboraram um sistema chamado Chinampa, que consistia na construção de ilhas artificiais utilizadas como campos de cultivo. Ó, a técnica de agricultura diferenciada, né? O urbano e o comércio também se desenvolveram significativamente. Em grandes cidades, como Tenochtitlan, que chegou a ter cerca de 300 mil habitantes, existia mercados com grande variedade de produtos. Ou seja, a atividade comercial, né, dos povos astecas também é uma variante que a gente tem que separar aí para começar a comparar, né? Então venhamos desde dos povos de Lagoa Santa, os povos Umbu, né, os povos sambaquis, os sambaqueiros, e a gente vem e fala do norte, né, os ceramistas, os agricultores, e a gente tem os maias e agora os astecas. E qual é a diferença dos astecas nesse momento? É um povo guerreiro, não é? E que tem uma determinada forma de cultivo diferenciada, né? Com o bendito chinampa, e também uma atividade comercial, né? Que é uma questão já para a gente começar a ficar atento nas comparações entre essas sociedades, não é? Que é fundamental para a gente conhecer ela de forma mais contundente. Ou a sociedade Inca, perdão. Então, a gente pode começar pelos aspectos da sociedade, né, que são similares às outras duas sociedades mais à frente, e até alguns aspectos similares, como eu falei, da agricultura dos primeiros povos do Brasil, e também a agricultura dos maias e dos astecas. Os incas permanecem na mesma condição, não é? Eram também povos politeístas, né? E que adoravam vários deuses e também deuses da natureza, né? Essa é uma das questões que perpassa todas as sociedades, e a agricultura também, ou seja, eram povos sedentários. A diferença é a região dos Incas é a região dos Andes, né? Os astecas e os maias estavam localizados na Mesoamérica, né? E os incas estão localizados nos Andes. Então, quando a gente fala assim, qual a sociedade que estava localizada nos Andes, os incas, né? É a única sociedade dos Andes, é os incas. Os maias não estavam nos Andes, os astecas não estavam nos Andes. Então, sendo uma localidade dos Andes, né, uma localidade de montanhas, como a gente já havia falado, né, que é a Cordilheira dos Andes, a gente tem uma relação um pouco diferente dessa civilização, dessa sociedade. Um pouco diferente no sentido de que, como eles habitavam a região montanhosa, eles precisavam fazer uma planície nessas montanhas, ou seja, você tem uma montanha, né? Aqui eles faziam uma planície para poder desenvolver essa agricultura. Além disso, né, eles trabalhavam também com um tipo de animal da região, que são as lhamas, né? Das lhamas eles utilizavam as lhamas para a atividade do pastoril, ou seja, a retirada do leite, não é? Também como alimento, a extração da lã das lhamas, e no outro sentido também as lhamas serviram como um meio de transporte para as sociedades incas, não é? Assim como os maias, os incas também desenvolveram, perdão, os incas também desenvolveram, essa é a vantagem da gente estar distante, tá vendo, pessoal? Uma tosse não é nada aí, mas estando distante a gente está seguro. Lembrando, essa quarentena é para estar em casa, tá bem? Proteja quem vocês amam, seus amigos, sua família, né? E se proteja também. Então, voltando ao aviso de quarentena, né? Então, voltando a uma sociedade também que desenvolveu uma forma numérica, né? Essa forma numérica tinha um pauzinho com várias cordinhas de cores diferentes, e eles conseguiam, a partir dessas cordinhas, contar a produção de agricultura, contar a população, ou seja, ter uma precisão da quantidade de pessoas, ou seja,
a quantidade demográfica, né, os valores demográficos da época. E nesse sentido, essa ferramenta é chamada de quipo, tá, pessoal? Se vocês colocarem na internet, eu vou tentar deixar alguns vídeos aqui na descrição sobre essas sociedades, né, para complementar essa aula, assim como nas outras também. Vou seguir esse padrão, vou deixar vídeos complementares. Vai estar no link, né, de descrição. Na descrição vocês vejam lá o link, eu sei que vocês sabem fazer isso. Então esse foi um dos modos de organizar uma forma de contagem das sociedades incas, né? Então, pessoal, onde é que está localizado os Andes? Argentina, Peru, Bolívia, Chile. Então, um império, né? Inca, perdão, ele é um império que se desenvolveu nessa região e sua capital era localizada em Peru, em Cusco, né? É por isso que a gente vê hoje Cusco sendo um dos lugares mais atrativos turisticamente, né? Porque ele é um lugar esplêndido, também com desenvolvimento arquitetônico, né? Então a gente vê que as similitudes desses lugares, ou seja, as comparações são bem próximas, mas com características diferentes. Ou seja, os maias estão lá em cima, os astecas mais embaixo, é uma sociedade beligerante, é uma sociedade guerreira, né? No caso dos incas, aí você pergunta, e aí, professor, como é que eles se relacionam, né? Eles se relacionam por meio de cobrança de impostos. É uma sociedade que permite esse tipo de relação política, também é um tipo de relação política complexa, uma sociedade complexa, né? E que eles subordinavam os outros através da cobrança de tributos. Uma característica é que dentro dessa organização política, diferente dos astecas e dos maias, os incas tinham um imperador. E esse imperador, né, esse cargo era reconhecido como filho do sol. Tá aí também uma analogia a um elemento da natureza, né, que é a nossa estrela, né, do nosso sistema solar, né? Então, a professora Camila pode explicar isso com mais propriedade. Então, fazendo essa referência ao Sol e o lugar do imperador na sociedade, ou seja, entre os maias, os astecas e os incas cobram impostos, tem um imperador, né? Os astecas são uma sociedade guerreira, né? Que gosta de subordinar os outros através da guerra, da batalha. E os maias estão lá no norte, né? Sem nenhuma dessas características. E no norte, quando eu digo, na região exclusivamente do México, né? Então, essas são as principais diferenças dessas sociedades, né? E que a gente pode também agora comparar com as sociedades brasileiras da época, que não tinha nenhuma dessas estruturas. Isso não quer dizer que elas sejam inferiores, não é? Muito pelo contrário. Cada sociedade tem a forma política, a sua forma arquitetônica, porém com as suas complexidades, não é? Pelo que a gente pode perceber, não há também um desenvolvimento arquitetônico, né, nesse sentido, numa sociedade que ela ainda é nômade, né? Ou seja, que ela está no processo ainda de nomadismo, tal, que não se estabeleceu nessa relação. Então seria muito custoso a tarefa de você estabelecer templos, por exemplo, se você não vai usar durante muito tempo, né? Então a gente tem que ver que essa relação da arquitetura e da ocupação do espaço, ela vai também de acordo da lógica de fixação naquela região, naquele território, naquela espacialidade. Então a gente tem que levar em consideração esses aspectos antes de qualquer divagação, né, de qualquer problemática que queira colocar uma sociedade mais envolvida que a outra. Muito pelo contrário, as sociedades têm suas particularidades e é isso que a gente está estudando aqui agora, né, a particularidade de cada sociedade dessas.
é, das sociedades dessas épocas, né? Ah, antes de passar a atividade, eu gostaria de fazer uma colocação importante para a gente poder perceber que quando nós hoje, em 2020, olhamos para trás, né, olhamos para trás no tempo histórico, né, a gente vê essas transformações e acaba tendo um olhar um pouco cético, de não acreditar, né, nesse sentido. Vejam, a partir de 1500 tem um advento, não é, da chegada dos europeus aqui na América, não é? Todos os países que vocês conhecem hoje que falam espanhol foi colonizado pela Espanha e nós, os brasileiros que falamos português, fomos colonizados por Portugal, né? Esse momento é um momento de profundas transformações nas sociedades da época. Por exemplo, dos nossos indígenas, né, aqui do Nordeste, né, que até 1930 o conceito de Nordeste não existe, a gente conhece tudo como Norte, não é? E que esse contato com outras culturas, principalmente a cultura europeia, faz que muito da nossa cultura acabe sendo preservada e outros aspectos da nossa cultura sejam esquecidos. Então, por exemplo, é, a organização de um aparelho judiciário, a organização da igreja católica, né, a organização de moda, de vestimenta, né, todas essas ordens que nós temos hoje, muitas delas foram transplantadas de modelos de sociedades da Europa e que as sociedades da época foram, ao longo do tempo, se misturando com essas sociedades e que hoje a gente tem que perceber esses elementos de forma esparsa, né? Ali e acolá, a gente tem que ir juntando os fragmentos para poder perceber a presença dessas sociedades ainda no nosso cotidiano. Então, em Maceió é mais difícil de você ver isso, mas se você vai para o interior, é, muitas comunidades, né, povoados e etc., ou mantém uma cultura que está estreitamente ligada com a cultura indígena, né, da produção de farinha, de mandioca, das raízes e etc., que está muito ligada à cultura indígena, ah, ou então uma cultura africana que a gente vai ver mais para frente, né, que se estabeleceu no Brasil a partir de 1500. Os africanos vieram para o Brasil para produzir riqueza, né, tanto para os senhores portugueses, brancos, né, como também para o rei, para a metrópole. Isso a gente vai ver com mais calma a partir de 1500. Mas esses são fatores que mudaram essas sociedades, né, que tinham essas características da época. Nós estamos falando aqui nessa aula da sociedade maia, asteca e incas, né? Os maias e os astecas reforçando na Mesoamérica, os incas na região andina, né? E que com o passar do tempo, né, foram perdendo esses elementos, mas não deixando de destacar que foram elementos para a época altamente avançados, o desenvolvimento de pirâmides, de centros, cerimoniais complexos, com ventilações e posições e etc. Conhecimento astronômico, né? Conhecimento matemático de contagem, como vocês viram, né? E também ainda estão vendo aqui. E de escrita, então é uma sociedade que é complexa, sim, no seu funcionamento e que para a época ela não deixa a desejar, se for comparar, nenhuma sociedade, inclusive bem um pouco parecida com a sociedade egípcia. Então, né, já no final dessa aula, eu gostaria de passar a atividade, reforçando que essa atividade ela vai estar disponível no grupo do WhatsApp, vai estar lá em um Word. Vocês podem imprimir, né, quem tiver com essa edição do livro, quem tiver com a outra, mas eu já fiz eu já comparei. As questões são semelhantes e não vai atrapalhar em nada. Então vocês peguem essas atividades ou no livro, ou então no arquivo em Word que eu vou deixar no WhatsApp e respondam as questões. Para quem
né, prefere que eu deixe aqui já no vídeo, né, a atividade, não é a atividade do final do capítulo 5, então não tem outra atividade, e ela vai da página 66 a 67, né, nessa última edição do livro. Quem está com outra edição só é responder as atividades do final do capítulo 5, mas complemento. Deixarei o arquivo no grupo do WhatsApp com essas questões para que vocês possam fazer em casa e devolvê-las para a gente ter um debate melhor sobre esses assuntos e que elas possam também gerar dúvidas para a gente continuar discutindo sobre ele, né, que é essencial das atividades é justamente as problemáticas que a gente vai impondo para a nossa observação histórica. No mais, abraços, boa semana, fiquem com Deus, mais uma vez. Não precisa de álcool em gel, precisa de água e sabão, lavem bem as mãos, fiquem em casa, protejam quem vocês amam, protejam a sua família, protejam os seus amigos. O isolamento social é fundamental para a gente nesse momento. Logo mais estaremos juntos. Abraço a todos e a todas.